Toque no K2. Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação num lugar horrível, para falar a verdade para vocês, horrível aqui. É um lugar que aconteceu muitos fatos aqui. Na verdade, aqui era outra casa, né, que foi desmanchada e depois construíram aqui porque fizeram loteamento, era fazenda aqui antigamente. E aqui era a sede. Aí eles desmancharam um pedaço, né, o que deu para aproveitar, eles acabou de puxar e fecharam. E fizeram uma casa aqui. Misericórdia. E eu... Desculpa, tá, gente? É que a gente não sabe o que é, né? Porque a gente tá no meio do matagal. E aí, eles falam que essa casa é assombrada devido ao que aconteceu, né? Bem lá antigamente. O que aconteceu aqui foi muito, muito triste, tá? Morava aqui o dono da fazenda, né? Que aqui era a sede. E eram tudo de madeira, gente, assoalho, as portonas, tudo de madeira. Até por isso que foi desmanchado, né? E embaixo tinha uma cozinha de alvenaria, que era, parece que era barro, que ele falou, né, amor? Ele falou pra nós que era barro, barro, né? E aí, dali deixaram ali para fazer área de serviço e fizeram a casa aqui novamente. Porque eles falavam que a casa era assombrada, né? Desmancharam isso aí tudo. E como fizeram, lotearam, né? Vários pedaços. E a mulher que morou aqui, ela não conseguiu morar aqui. Eles contam que o homem era muito ruim, muito ruim. Ele era ruim para todo mundo, inclusive para a esposa dele. Ele tinha 8 filhos com ela, 8 filhos, tá? E esses 8 filhos, não sei por que motivo, lá tinha medo dele, não podia fazer nada por ela. Ele não se importava. Ela teve os 8 filhos em casa, com parteira, né? E diz que ele, quando ele queria comer, olha, tô com vontade de comer agora, e não tinha comida pronta, porque assim, todo mundo jantou, todo mundo foi deitar e não tinha janta pronta. Ele levantava de madrugada com vontade de comer. Fazia ela levantar para fazer comida. Mesmo que ela estava cansada, né? Porque ele colocava ela para trabalhar. Mesmo que estava cansada, ele fazia ela levantar e falava por que não tinha comida. Então, às vezes, ela tinha que deixar a comida pronta, que sobrou. Tinha que sempre sobrar, porque senão ela ainda tinha que levantar para esquentar. Acendia o fogo, esquentava a comida. E muitas das vezes ele jogava até balde d'água nela. Ela estava dormindo e jogava balde d'água. E ela tinha que depois colocar o colchão no sol. Era um sofrimento com o homem, ela viveu com esse homem um sofrimento horrível, né? Às vezes a gente fala que, né, por todas as coisas que a gente passou na vida e conseguiu sobreviver, mas tem pessoas que sofreu muito mais. Por isso que nós temos que parar para pensar. Já teve esses comentários no meu vídeo e eu dou razão para essas pessoas que comentaram. Rose, eu achei que eu tinha sofrido na minha vida e eu guardava isso para mim. Hoje não ligo mais. Devido ao que você tem mostrado no seu canal, eu tenho aprendido que pessoas que sofreram muito mais que eu, e é verdade mesmo, gente, quando a gente para pensar, pessoas que sofreu muito mais. Essa mulher teve um casamento, porque ela já não queria o casamento, né? Já foi forçada a casar com ele. Aí, casou com esse homem, viveu esse tormento com esse homem, teve 8 filhos com ele, e ele fazia isso com ela. E quando ele estava com pressa, que ele queria alguma coisa, olha, eu quero um arroz doce, né? Ou um doce de leite. Ela ia fazer e demora, né, gente, para fazer.
Muitas das vezes ele catava a mão dela e colocava na chapa quente do fogão, só para ver ela chorar. E ficava com a mão toda machucada. De ruindade, né? De colocar a mão lá e ver que queimou, e ela chorava, chorava. E às vezes pegava o doce quente e falava para ela, experimenta, experimenta, e punha na boca dela quente, queimava toda a boca dela. E os filhos, não sei, porque assim, como faz muito tempo e a gente está contando aqui o que contaram para nós, né? Eu não entendo por que os filhos não faziam nada. Eu não sei se os filhos também tinham medo dele, né? Porque diz que ele era ruim para os filhos também, tá? Os filhos, quando pegou uma certa idade, eles foi tudo embora. Não queria mais ficar, não. Preferia trabalhar por dia para os outros do que ficar morando na casa do pai. Por causa do homem ser muito ruim. Só que eles iam embora e a mãe ficava sofrendo. E assim que o caçula dela já estava com 17 para 18 anos, né? Que era o caçula, ela veio a falecer. E quando ela faleceu, ele foi velado aqui na fazenda, tudo, né? Porque naquele tempo velava. E as pessoas diz que via nela assim, que ela era uma mulher muito, muito triste. Uma mulher que ela tinha uma tristeza no rosto que conseguia passar para todo mundo que via. E muita gente sentia muita pena dela. Não sabe como ela sobreviveu. Mas que quando ela faleceu e as pessoas veio olhar que ela estava na sala, dentro do caixão, ela estava com um semblante, diz que coisa mais linda, sorrindo. Ela olhava assim como se ela estivesse sorrindo. E as pessoas não conseguiam entender uma mulher que sofreu tanto e tinha aquele semblante no rosto de estar feliz. É como se ela estivesse feliz por ter partido, que ela não aguentava mais. Eu não sei como que ela sobreviveu a tanta coisa assim. Diz que muitas das vezes ele fazia ela comer as coisas na marra que ela não queria, né? Fazia atos assim que não tem como eu falar aqui devido às restrições que vocês sabem que tem aqui, né, no YouTube. Mas são coisas abomináveis, né? É uma coisa assim que não... Muitas das vezes obrigava ela a... Eu não posso contar isso aqui, né, amor? A outra parte não, né? Não. De pegar um animal e fazer coisas que não podia. Eu não tenho como falar que é uma coisa bem absurda e isso eu não vou falar. Então, é só isso que eu posso falar dessa parte. Ele era um homem que não gostava de ninguém, não gostava dos filhos, não gostava dele. Ele amava ele falava que ele era o melhor homem do mundo. Ele tinha um amor por ele assim incondicional, mas pelos outros, ninguém. Ele só teve uma filha mulher, só uma filha mulher. E essa filha mulher, quando foi para ela se casar, que ele queria obrigar ela a se casar, ela fugiu com um homem que ela gostava. Sumiu e desapareceu. Só deixou uma carta para a mãe dizendo, pedindo perdão, mas que ela não ia se casar com quem o pai dela queria. E ela fugiu. E ele nunca mais viu ela, porque ela fugiu para desaparecer. Porque se ela ficasse por perto, ou ele visse, ele ia fazer alguma coisa com ela. E diz que ela mesmo comentou com os empregados, a mãe, né, que é a esposa desse homem ruim, que graças a Deus que ela sumiu e que assim, ela por mais que ela sentia saudade, ela não podia nunca mais aparecer se ela quisesse ser feliz. Por quê? Se ela aparecesse aqui, o pai dela ia aprontar com ela, ia, né, ceifar a vida dela, porque ele tinha prometido e ele cumpria o que ele prometia, porque ele era um homem muito, muito mau. E desde então, quando que ela faleceu e depois ele veio a falecer, ele estava mais velho, diz que já estava assim bem velhinho. E mesmo assim, ele fazia ruindade, até com as pessoas que cuidavam dele quando estava doente. Ele era um homem muito, muito mau. Eu tô falando isso, gente, porque o que contaram para mim, eu não tenho como contar aqui para vocês, infelizmente. Mas o que vocês imaginar de coisa ruim, né, de atrocidade que ele podia fazer com a mulher, ele fez. É que eu não posso falar aqui. Mas aí vocês já entenderam, então... E aí, quando desmancharam a casa, porque ninguém queria
nem ver essa casa de pé, porque essa casa era tudo para ele. E a casa ficou assombrada. Então eles decidiram derrubar a casa. Derrubaram a casa, aproveitaram só esse lado que era uma cozinha que tinha fogão a lenha. Então, e no final, sabe, não adiantou nada, porque eles construíram aqui em cima, né? Mas não adiantou nada, porque eles começaram a descobrir o que havia acontecido aqui nesse lugar. Porque as pessoas, quem morou aqui não conseguiu dormir. Diz que uma mulher, ela conseguiu ver. Diz que viu um vulto escuro, e ela não era a primeira vez que ela tinha visto. Então ela se armou, porque o dia que ela visse esse vulto, porque é só à noite que ela via, ela falou, o dia que eu ver esse vulto, eu vou expulsar ele daqui. E daí ela colocou a água para benzer em cima do rádio. Eu não sei se alguém é dessa época que fazia oração, você colocava um copo d'água em cima do rádio para benzer. E muita gente tomava aquela água que foi benzida, se curava, né? Então ela era uma água benta, pela fé da pessoa, né? Que ali estava fazendo oração, e aquela água era um remédio. Eu acho, não sei, né? Mas eu acho que tem muita gente que me assiste que já é desse tempo. Eu sou, porque eu lembro que minha mãe colocava o copo d'água 6 horas da tarde na oração lá, um copo d'água para benzer. E aí ela colocou essa água para benzer e ficou com essa água no jeito. E aí ela falou assim, eu vejo um vulto preto, né? Um vulto escuro assim, uma escuridão enorme, só aquele vulto. E ela escutava uns gemidos esquisitos, muito horrível, que ela se arrepiava todinha. Um gemido assim, fora de... Diz ela que uma hora parecia que era porco gemendo, outra hora parecia que era outro bicho, parecia que era uma coisa muito horrível. Aí, ela nesse dia, ela já vinha preparada, né? Ela falou assim, não era todo dia que ela via, né? Ela não tinha medo, mas ela começou a sentir medo. E ela disse que quando ela viu o vulto preto, ela pegou o copo de água benta e jogou aonde apareceu o vulto preto. Na hora que apareceu, ela catou o copo d'água, que ela estava já esperando, e jogou em cima. Diz que quando jogou, ela escutou uma explosão, como se tivesse explodido. Explodiu. Que até ela se assustou. Ela falou assim que na hora que explodiu, ela achou que naquela hora ela também ia desaparecer. E ela não entendeu, porque assim, era de noite, estava todo mundo dormindo, e aí não ficou só a água no chão, não viu nada explodido, não viu nada, desapareceu, e ela falou, acho que ele não vai aparecer mais. Aí ela passou a não ver ele mais, mas escutar uns gemidos horrível. E ela falou, melhor não ficar nessa casa, né? Melhor a gente ir embora daqui, vender isso aqui e ir embora. E aí eles venderam, porque aqui, como eu falei, foi repartido, era fazenda e foi repartido por lotes para vender, né? E aí ela vendeu aqui. Eu acho que mais ou menos aqui, porque a gente olhou ali, eu acho que é dividido um alqueire para cada um, né, amor? Porque é muito longe e assim, é grande o fundo, né? Então acho que é um alqueire para cada um. E aí eles foram embora, venderam aqui. E mais morou outras pessoas aqui, não conseguiu ficar. Aí criou aí um matagal aqui em volta que vocês não têm ideia, né? É um matagal assim que cobre a casa, né? Tudo em volta. Então, a gente veio aqui para fazer essa investigação. Não tinha intenção de chegar à noite, mas a gente teve um problema aí na estrada, né? No carro. E aí, como a gente já estava já perto, nós decidimos chegar até aqui. A gente precisava de ter mais gente com a gente, né? Nessa hora, porque assim, na verdade, eu entrei aqui com medo. Mas como eu digo, eu sempre enfrento os meus medos e estou aqui para fazer essa investigação. A gente vai passar o K2, se der presença, vamos fazer um Spirit Box aqui. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade
e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida, tá bom? Nós vamos ligar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Eu vi um negócio esquisito. Parece que é longe, né? Mas não sei. Assustei. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo respeito que nós estamos aqui. A gente quer ajudar. Por favor. Mas não está acendendo o K2 não está acendendo. O que é isso? Susto. Gente, parece que tem bicho aqui. Não sei se é onça. O que é esse trem? Que barulho é esse? Não sei. Meu Deus do céu. Olha, eu vou falar a verdade pra você, viu? Tem presença, tem presença. Vamos pegar o Spirit Box e já iniciar. Mais rápido possível, amor. Credo, amor, o que é aquilo? Então. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Eu sei que tem presença de espírito aqui. E a gente veio para ajudar. Você aceita a nossa ajuda? Não. Mas eu queria entender umas coisas. Se você pudesse comunicar comigo, tá? Talvez até lá você consiga entender e querer ajuda, né? Você era o dono aqui da fazenda? Eu. Então você era o dono aqui. Você faleceu aqui, né? Não é nessa casa, é um casarão que tinha aqui. E você faleceu neste local aqui. É o espírito desse homem que era dono da fazenda e faleceu nesse casarão? Sim, louca. Chamou de louca? Começou, parece que ela queria atacar você, né? É que eu pergunto certinho pra gente saber se eu estou falando com o espírito desse homem. Por isso que eu perguntei, tá? Não precisa, assim, me ofender, né? A gente está aqui para ajudar. A gente quer ajudar. E você, pelo jeito... Entrou aqui? Viu? Entrou aqui. Entrei aqui para ajudar. Ou será que ele falou louca? Quer dizer que eu sou louca de entrar aqui? É isso que você quer dizer? Porque a gente quer ajudar, né? A gente sabe que você, por algum motivo, ficou preso aqui, né? Algum motivo. Você aparece aqui, então você ficou preso aqui. Você sabe? É o que falaram pra mim, né? O que eu sei é o que falaram pra mim, né? Que você era uma pessoa muito, mas muito mal. Mas falaram, eu não sei se é mesmo, tá? Não vim aqui pra julgar você.
Você era mal para sua esposa, você fazia coisas absurdas com ela. É desse homem que faleceu aqui, que você disse que é ele, que era o dono da fazenda, né? É o espírito dele. Isso é verdade? Sim. Xingou ela. Viu? Ainda xingou ela. Ó, Vou cortar. você corta, que falou palavrão, tá? O espírito dela está aqui? Porque ela faleceu aqui também. O espírito dela está aqui? Não. Não. Fico feliz de saber que o espírito dela não está aqui, né? Eu acho que... Ó. Eu acho assim... Ela também sofreu muito, né? Mas que nem eu falei. Eu não quero acusar. Eu tô ficando com medo já. Eu não quero acusar, né, você ou julgar você. Porque a gente veio aqui para entender o porquê que você parece aqui para as pessoas, né? Por que você fica perturbando as pessoas que moraram aqui. Inclusive uma senhora contou que ela jogou água benta quando você apareceu para ela e você explodiu. Ela disse que deu uma explosão quando ela jogou água benta. O que aconteceu? Ela é nojenta. Viu? Ele tá respondendo, né? Falando que a mulher é nojenta. Não. Ela jogou água benta em você porque ela queria entender desse vulto preto que aparecia para ela. E se você se arrepender de tudo que você fez, né? E a gente pode te ajudar. Ai, Eu matei. Ah. E você fez isso com uma pessoa só? não. Não. Com várias pessoas? Sim. Nossa. Desculpa. Eu acho que é por isso que você está aqui. Onde você virou um espírito ruim, uma coisa ruim. É isso que fizeram de você? Não sei. Misericórdia. Imaginei, né? Você, além de fazer tudo isso, você mesmo falou que, né? Matou, né? Então, você virou um trem ruim aqui. Ó, você que falou, né? Que virou. Então, eu acho que não vai ter como a gente ajudar você desse jeito. Você não se arrepende, você não... Não sei o que acontece aqui com você. Você escutou? Viu? Andou em cima da casa. É. Gente, como que vai andar aqui em cima do telhado? O bicho? O que você quer fazer com a gente? Você quer fazer medo na gente? Fez barulho. Assustando nós. Medo. Entendi. Você quer fazer medo na gente. Fazer medo, então. Porque tocar, você não pode tocar na gente. É. De maneira nenhuma. Tá? Você não tem esse poder de tocar em nós. Tá bom?
Porque antes de entrar aqui, nós se revestimos, né? Para que nenhum mal venha nos tocar. Então, nós fazemos orações e nos revestimos do poder do nosso Senhor. Então, a gente jamais você pode nos tocar. Você sabe disso. Então, você fica fazendo essas coisas, esses barulhos, para a gente ter medo. E, na verdade, quando você disse que não queria, eu continuei porque eu precisava saber como era, o que você fez, se você fez mesmo, e se você não quer ajuda. Mas nós perguntamos também para nossa mentora, né? Se a gente pode sair, mentora? Sim. Porque eu acho que a gente acaba fazendo essas investigações para as pessoas entenderem o que acontece com a pessoa que faz o mal, né? Então, deixando aqui para vocês, ele fez o mal. Hoje ele vive aqui, né? Não quer ajuda, mas acho que nem depende dele mais, porque ele já virou uma coisa que perturba, né? Ele já perturbava em vida e agora continua perturbando. Então, a gente não pode ajudar, não quer ajuda, mas também não pode tocar na gente, fica fazendo esses barulhos, eu não sei o que é isso, mas para tirar a atenção, mas por isso que nós temos que fazer o bem. Se lembre disso, gente. Por favor, faça sempre o bem, não faça o mal a ninguém, para que isso não venha acontecer, né? Com um de nós. Mais uma perguntinha, peço permissão para o mentor de fazer mais uma pergunta para ele. Você fica aqui atormentando e você sofre? Viu? Sofre. Então, você fica aí, tá bom? Fica aí no seu canto, a gente vai sair, você não pode perseguir nós de maneira nenhuma, tá? Não entra no carro, porque nosso carro é consagrado a Deus, não. Fique aí. Eu só vim para tentar ajudar, mas não vim aqui para te ofender, tá? A gente vai sair. Meus amigos, fiquem com Deus, que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. E não esquece que nós amamos vocês e a gente vai embora, né, amor? Vamos.